Você já se imaginou ter 31 anos de experiência profissional na tua carreira? Eu tenho certeza que se você tem 31 anos de experiência na tua carreira profissional, você tem base, suporte, você tem história para contar da tua carreira. Tu imagina você sendo taróloga de anos, né? E de coisas que você pegou lá na tua pré-adolescência, adolescência, vida madura. E eu não me canso de gostar disso aqui. Não me canso de gostar do ser humano, não me canso de gostar de entender o ser humano, que isso é uma coisa que todo tarólogo tem, o dom de ouvir e de aconselhar. Mas sempre vamos nos surpreender com os seres humaninhos, com os humaninhos. E hoje em dia, com 31 anos de carreira, algumas coisas elas não mudaram, elas se adaptaram. Assim como tudo se adapta à tecnologia, o amor ou o engano no amor também se adapta. E é engraçado que eu tô aqui fazendo as previsões para a semana, estudo dos astros, montando um mapa astral e outro aqui, e caiu de eu ver no YouTube um programa da Record falando sobre o estelionato sentimental, os golpes que vem acontecendo, né? E pessoas carentes emocionalmente de amor, de um sonho de conto de fadas, caem com uma facilidade estrondosa. E muitos desses casos, né, dessas dúvidas, essas pessoas são aconselhadas pela família e não querem acreditar. São aconselhados pelos terapeutas, psicólogos, psicanalistas e não querem acreditar. E também essas pessoas acreditam nos seus tarólogos, têm os seus tarólogos de estimação, sai nas cartas o que está acontecendo e as pessoas não querem acreditar. Porque a necessidade de ouvir aquele bom dia, aquela preocupação, aquela foto que tu acredita que é aquele homem lindo, maravilhoso, muitas vezes é um engraçado que é sempre um homem americano fardado com uma roupa, né, do exército, roupa de gala, lindo, maravilhoso, mas uns homens lindos, né? E aí, de repente, começam a ter aqueles envolvimentos financeiros. Eu tô passando dificuldade, passa pra mim, eu tô preso, passa pra mim. E aí a pessoa fica pensando assim, gente, como é que um homem do exército americano vai estar envolvido numa furada dessa? Como é que pode uma pessoa mal conhece a outra ou já começa a ter uma intimidade? Porque eles também fazem se arrastar, aquele tipo de, né, convívio para ter uma falsa ideia de que é seguro, né? E as pessoas caem, vende casa, que foi o caso dessa moça da reportagem, vendeu casa, vendeu tudo que pôde, não pôde, ela não tinha dinheiro para ela, mas ela deu um jeito para mandar dinheiro pro tal do homem. Então todos os golpes em que ele enviou para ela. E aí tu fica pensando assim, gente, as carências criam um véu sobre os olhos das pessoas que tiram dela toda a razão. E existem graus e vão de ponto em ponto, de lugar a lugar, necessariamente, às vezes muito mais, que isso não é falado, porque isso também causa muita vergonha, as pessoas têm dificuldade de contar que caiu com seu esposo, um cara que você tá namorando e ele tá num outro país mais próximo, a cidade mais próxima, tipo, você tá no Rio Grande do Sul e a pessoa tá no Uruguai, você tá no Rio de Janeiro e a pessoa tá no Amazonas, né? E cai, não é assim tão distante. E muitas vezes
pessoas que estão em um relacionamento físico, conhece o sacana, vamos dizer assim, o abençoado, né, até pro YouTube não derrubar a gente, né, conhece o abençoado e continua querendo manter vínculos com o abençoado, porque, nossa, ainda quer acreditar que aquilo não está acontecendo. Mas ele já traiu 10, 20, 30, 40 vezes, já deu todas as provas que é a pessoa mais errada para estar no teu caminho, mas tu acredita. Aí, aconteceu semana passada, 2 casos, mas um deles, o mais grave, de uma cliente que já tinha se separado do dito cujo, porque casou, juntou com a mão, né, botou para dentro da tua vida. A pessoa com vícios de jogo, com vícios de sexo, e a pessoa traía descompensadamente e não tava nem aí, dizia que procurava ajuda, mas não procurava, fazia ela pagar e ela pagava. Aí tiveram um reencontro e ela, como ele sempre repetiu o padrão e sempre dizia que ia mudar e não mudava, quando ela apareceu de novo, porque ela já tinha ido a 4 outras tarólogas dizendo a mesma coisa, que não era para ir, não era para ir, não adiantava, tá? E aí ela foi a outras tarólogas diferentes que não se conheciam e que ela não tinha, mas aí, sabe, eu vou lá com a Cássia, vou saber o que a Cássia vai me dizer. Obviamente que os mentores que responderam a mesma coisa através do tarô dessas outras tarólogas maravilhosas, tá? Diga-se de passagem, de muito respeito, disseram a mesma coisa para ela, a mesma pergunta responderam para ela, piriri, pororó, cozido e frito e umas cocitas a mais, que uma e outra também pincelavam a mesma coisa, que era para ter cuidado, mas que ele tinha por trás dela outras 3 pessoas, outras 3 namoradas. E ele já estava voltando por interesse financeiro. Ponto, travessão, nova linha e continuamos a mesma história. E ela, de novo, caiu por ilusão, porque tem uma fixação. E aí é que eu digo, as pessoas também precisam ter uma noção de quando precisarem de ajuda psicológica, clínica, de que determinados tipos de comportamento com amor e a falta de amor próprio, não adianta, que só o holístico não vai resolver. Só o tarô não é resolução, não é solução. E que sim, estamos em uma época em que tudo muito tecnológico e adaptável para você cair numa mentira e você acabar aceitando, porque daí aquele negócio você juntou com a sua mão. Você está onde você se colocou, você está aí porque você quer. E muitas pessoas têm esse fator. Eu gosto de ser enganado. Não tem outro jeito. E aí, né, meus amores? Não existe milagre nisso aqui, sim a alta percepção da pessoa. É óbvio que nesses 31 anos, muitas pessoas despertam, se curam e encontram um novo caminho para seguir. Não ficam mais vítimas e não caem mais em golpes assim. Mas é preciso entender que muitas vezes somos nós que vamos até atrás dessas confusões, porque queremos acreditar num príncipe encantado. E é triste, porque na realidade tem muito sapo, tem muito lobo, tem muito monstro aí fora, querendo se aproveitar das boas moças. Fica a reflexão aqui. Até a próxima. Tchau, tchau. Vida longa e próspera.